Superior Tribunal de Justiça nega pedido do Ministério Público para afastar do cargo o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. E você vai ver também. Ministério Público Federal reitera pedido de condenação de 5 pessoas ligadas ao deputado Paulo Maluf por suposto desvio de dinheiro público. Publicada no Diário Oficial as novas regras para reprodução assistida no Brasil. E a obrigação dos grandes geradores de lixo de fazer o próprio descarte, prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça aceita pedido do governador do Rio Grande do Norte para cessar as interceptações telefônicas da Operação Dama de Espadas. A investigação apura suspeita de corrupção na administração estadual. O ministro Raul Araújo, relator do caso, entendeu que a defesa deve ter acesso à íntegra do processo para que possa se manifestar, caso queira, sobre os trechos citados na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. Segundo o MP, o governador estaria agindo para impedir que as investigações chegassem à cúpula do governo estadual, o que caracteriza obstrução da justiça. No despacho, o ministro negou uma petição do Ministério Público que pediu o afastamento temporário de Robson Faria do cargo de governador do Rio Grande do Norte. O magistrado ressaltou que, embora a jurisprudência do STF permita a aplicação de medidas cautelares contra governadores, não há, no caso, nenhum fato novo capaz de justificar o afastamento dele. A situação precária dos índios venezuelanos da etnia Uarau que migraram para o Amazonas, Pará e Roraima está recebendo atenção especial da Procuradoria-Geral da República e do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Muitos deles estão vivendo em abrigos improvisados. Vários indígenas venezuelanos estão migrando para o Brasil para fugir da crise em seu país. O estado de Roraima é a principal porta de entrada, mas eles também migram para Amazonas e Pará. Muitos vivem de maneira precária. O Ministério Público Federal cobra das autoridades tratamento digno aos imigrantes. Para garantir condições mínimas de higiene aos índios, o Ministério Público Federal no Pará lançou uma campanha para conseguir doações de itens, como pasta de dentes e fraldas para as crianças. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, conversou sobre a situação que os índios estão enfrentando com representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. No encontro foram debatidas estratégias para resolver a crise migratória, que tem como um dos principais problemas a definição de qual é a responsabilidade dos estados e municípios em relação aos cuidados com os abrigos oferecidos. O MPF também alerta sobre a necessidade do governo investir recursos em políticas públicas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados considera a situação crise humanitária. A vulnerabilidade dos indígenas preocupa. Há relatos de mulheres sofrendo agressão sexual e crianças sem acesso à educação. Segundo a ONU, mais de 14 mil venezuelanos solicitaram refúgio para viver em Roraima. Publicadas hoje no Diário Oficial da União, novas regras para a reprodução assistida. É a 4ª vez que a resolução sobre as técnicas de fertilização é atualizada para atender às mudanças da sociedade. As mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, por vários motivos. Nós queremos melhorar de vida, dar melhores condições para os nossos filhos, né? Estudo, ter melhor condição em termos de qualidade de vida para a nossa prole e no momento profissional adequado. Nem sempre é na idade ideal de ter filhos, que a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, recomenda. 25, antes dos 30 anos. Vai ser próximo de 35, 40 anos. Uma coisa é certa, quando o assunto é gravidez, o tempo não espera.
existe um mito muito grande que quando a menstruação acaba é que acaba a nossa fertilidade. Na realidade, os óvulos vão degenerando em termos de qualidade durante a nossa vida reprodutiva. Então, 5 anos antes a gente já começa a ter irregularidade menstrual. Só que 10 a 20 anos antes desse período da última menstruação, nós temos uma redução progressiva da nossa fertilidade. O desejo de ser mãe era o sonho de Vanessa e Thaisa. Quando começaram a namorar, não tiveram dúvidas que a prioridade era se casar e planejar a gravidez. Mas, para isso, foi necessário investir na técnica de fertilização in vitro, conjunção de óvulos. Nós demoramos cerca de 1 ano para chegar no momento da fertilização. Então, são muitos procedimentos, são muitos detalhes. A fertilização em si, ela é muito rica em detalhes mesmo. Então, qualquer coisinha que esteja diferente do quadro clínico que o médico espera, a gente tem que primeiro cuidar para voltar e fazer todos os exames. O casal investiu R$30 mil para fazer o procedimento. Na primeira tentativa, já tiveram êxito. Thaisa está no 8º mês de gestação e ansiosa para ver o rostinho da filha, que irá se chamar Laila. A gente fica super ansiosa, já fazendo planos, nossos planos 2018, como ela vem no início de janeiro, a gente vai estar com a Laila, imaginando, igual ela falou, roupinhas, a gente imagina até a escola, tudo. Facilitar os procedimentos para reprodução assistida para casais homoafetivos, como o caso de Thaisa e Vanessa, agora é uma das regras do Conselho Federal de Medicina. Pela 4ª vez, a resolução de técnicas para fertilização foi atualizada para atender demandas de novos tipos de união e de mulheres que optam pela gestação tardia. Foi uma evolução muito boa em benefício das pacientes brasileiras e também do casal homoafetivo, né, que nós também contemplamos o casal homoafetivo. Esta resolução, ela cada vez mais, ela clareia mais, ela ajuda mais a população brasileira com problema de infertilidade. A atualização da resolução número 2168 do CFM determina que o descarte de embriões seja feito no período de 3 anos. Antes, o tempo estipulado era 5 anos. Casos de gestação compartilhada, quando uma mulher cede o útero para a gestação, poderá ser feito em grupo de familiares de 1º até 4º grau. Antes, o procedimento era permitido apenas para mãe, avós, irmãs, tias e primas. Agora é permitido para filhas e sobrinhas. Outro detalhe é que pessoas solteiras também passam a ter direito à cessão temporária do útero. As regras para a preservação da fertilidade foram ampliadas. Agora poderá ser feita junção de óvulos em uniões homoafetivas e pessoas sem problemas reprodutivos podem congelar gametas, embriões e tecidos germinativos. Pacientes com câncer também entram na lista. E mulheres com idade acima de 50 anos poderão fazer a reprodução assistida desde que passem por uma avaliação clínica. O médico descumprir essa regra, ele está descumprindo as ordens emanadas do Conselho Federal de Medicina, que são normas éticas. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, a única norma que regula é essa resolução do Conselho Federal, que nós sempre ampliamos e melhoramos para atender melhor a nossa população. O Ministério Público Federal em São Paulo reiterou o pedido de condenação de 5 pessoas ligadas ao deputado federal e ex-prefeito Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. O grupo é acusado de realizar movimentações financeiras no exterior entre 1997 e 2003 para ocultar a origem de grande parte dos recursos desviados em obras na gestão de Maluf na prefeitura da capital paulista. Os réus são os filhos Flávio Maluf, Lígia Maluf Cury e Lina Maluf Alves da Silva, a ex-nora Jaqueline de Lourdes Torres e a doleira Miriam Aber. A ação penal contra os 5 réus tramita na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, porque, ao contrário do deputado, eles não têm foro privilegiado. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que grandes geradores de lixo façam o próprio descarte. A gente volta em instantes. Os estados, municípios e o Distrito Federal estão regulamentando o descarte de rejeitos para atender exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No DF, a lei obriga os grandes geradores de resíduos a se responsabilizarem pelo próprio lixo produzido.
a menos de 20 quilômetros do centro da capital do país, o segundo maior lixão a céu aberto do mundo e o maior da América Latina. O lixão da Estrutural existe desde a década de 60 e ocupa uma área de 200 hectares. Só no ano passado foram depositados 830 mil toneladas de dejetos. Atualmente, existem 3.000 lixões irregulares no Brasil que devem ser fechados para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com a lei nacional em vigor desde 2010, os estados e municípios devem regulamentar a gestão do lixo produzido para dar um destino correto a ele. Foi o que fez o Distrito Federal e mais 13 capitais do país. A lei distrital, sancionada no ano passado, regulamentou e deu responsabilidade para as instituições públicas e privadas que produzem mais de 120 litros de resíduos por dia, o dever de gerenciar o próprio lixo. Para quem não cumprir a lei, é passível de receber multa de até R$20 mil e até R$2 mil diários, até que se resolva o problema. O Distrito Federal divulgou um decreto com prazos para os grandes geradores de resíduos se cadastrarem no SLU, Serviço de Limpeza Urbana, para informar a empresa responsável pela coleta, transporte e destinação dos resíduos não recicláveis. Até 31 de julho, para quem produzia mais de 2.000 litros por dia, em 31 de outubro, para mais de 1.000 litros por dia, 31 de dezembro, deve se cadastrar quem produzir mais de 120 litros de resíduos por dia. Com essa transferência de responsabilidade, o governo do Distrito Federal, além de economizar, faz com que os grandes geradores de resíduos passem a ter mais consciência ambiental, além de melhorar a qualidade dos lixões e também a vida útil deles. A regra não se aplica a residências, e sim a estabelecimentos como bares, terminais rodoviários, aeroportos, mercados, padarias, órgãos públicos, supermercados e shoppings. É uma economia da ordem de R$600 mil até este momento, e nós imaginamos que a partir do ano que vem, quando a lei estiver implementada, a gente pode chegar entre 1 milhão e 1,5 milhão por mês, de um custo total de R$28 milhões. Nós estamos falando de uma economia da ordem de 5%, que o SLU fazia para o setor privado. Por causa da lei, os maiores geradores de resíduos sólidos passaram a desenvolver estratégias de separação e descarte consciente do lixo. Neste shopping, por exemplo, a logística deu tão certo que o lixo reciclável gera até receita. O shopping começou a consciência ambiental no início do ano com a coleta seletiva e a gestão dos resíduos de forma eficiente. O transporte do lixo foi terceirizado e apenas os resíduos orgânicos e rejeitos são levados para o aterro sanitário, como exige a lei. Os demais são vendidos para uma empresa de reciclagem. Nós adquirimos um compactador orgânico, os rejeitos vêm em sacos plásticos, são depositados ali dentro e ali se faz a prensa e a gente consegue fazer um armazenamento ali por até 10 dias. Isso nos trouxe uma vantagem, uma importância ambiental muito grande, porque nós fazemos só 3 entregas, em média, por mês, nos aterros sanitários. Na parte dos resíduos secos, que vão para a reciclagem, nós fazemos todo um trabalho de segregação, e esse trabalho é feito pelo próprio colaborador, pelos próprios funcionários, tanto do shopping como das lojas, em que eles descartam o material no seu respectivo ambiente. Foram investidos mais de R$70 mil em máquinas para armazenar por mais tempo os 800 quilos de resíduos orgânicos e rejeitos produzidos por dia no shopping e 430 quilos de material reciclável. Com isso, diminuiu até o valor do transporte de resíduos. O que ocorreu, na verdade, foi uma evolução cultural interna no shopping. Então, efetivamente, indiscutivelmente, hoje a gente olha para os resíduos gerados no shopping e a gente vê realmente uma grande organização, uma grande responsabilidade na separação e no destino desse lixo. O plenário do TSE negou o recurso do Ministério Público que acusava o vice-prefeito eleito de Alagoinhas, na Bahia, de realizar propaganda eleitoral antecipada. O Ministério Público Eleitoral pedia a condenação de Filadelfo Neto por propaganda eleitoral extemporânea.
Vice-prefeito da chapa mais votada para a prefeitura da cidade baiana de Alagoinhas no ano passado, Filadélfio era acusado de ter cometido irregularidade ao afixar um cartaz em um shopping da cidade no dia do lançamento da campanha à prefeitura. Ao apresentar voto vista, o ministro Luiz Fux, vice-presidente do TSE, entendeu que só existe propaganda eleitoral antecipada quando há o pedido explícito de votos por parte do candidato. Não havendo pedido expresso de voto, a menção a possível candidatura não configura propaganda eleitoral. Então eu vou seguir essa linha para evitar julgamentos subjetivos. E depois, inclusive, entendo que no momento oportuno que eu tiver essa chance de que esses temas sejam submetidos ao regime do recurso repetitivo. Que aí, fixada essa tese ou fixada uma outra tese, automaticamente nós vamos ter condições de decidir monocraticamente. Uma babá que foi ofendida pelo patrão vai ser indenizzada em R$3 mil por danos morais. Para o TST, o comportamento do empregador feriu a dignidade, integridade física e o bem-estar individual da trabalhadora. Com base no depoimento de testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, entendeu que a babá passava por situações que afrontavam a dignidade e manteve condenação imposta em 1º grau, que determinou o pagamento de R$7 mil de indenização à empregada. Segundo a trabalhadora, por diversas vezes o patrão a distratou, xingou, ameaçou e humilhou, o que teria causado estresse emocional, além de ferir a honra e moral dela. O patrão recorreu ao TST, questionando a condenação e o valor da indenização. O relator do caso na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que o poder do empregador deve se ajustar aos princípios e regras constitucionais que estabelecem o respeito à dignidade da pessoa humana e ao bem-estar individual e social. O ministro ainda avaliou que a caracterização do dano estava provada e, para se decidir em sentido contrário, seria preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Mas, em relação ao valor, o relator levou em conta que o empregador era pessoa física e a relação de trabalho se dava em ambiente familiar. Por unanimidade, a turma reduziu a indenização para R$3 mil. O juiz brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade foi reeleito para a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda. A Corte é o principal órgão jurídico das Nações Unidas e é composta por 15 juízes que são escolhidos pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia Geral da ONU. Os magistrados são escolhidos com base em qualificação profissional e não na nacionalidade. A Corte Internacional de Justiça foi fundada em 1945 e decide sobre disputas entre países. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TSE encerra a 10ª jornada de qualidade de vida. A gente volta já já. O Tribunal Superior Eleitoral encerrou nesta sexta-feira a 10ª jornada de qualidade de vida. O evento teve oficinas, palestras e muito mais. Durante a jornada de qualidade de vida, trabalhadores do TSE puderam acompanhar uma oficina sobre meditação. Na apresentação, foi possível aprender como a felicidade atua no cérebro, além de entender os efeitos da meditação no organismo. Individualmente, as pessoas têm muito ganho com isso, com essa prática. E a entidade como um todo, ela tem uma condição de melhor produtividade dos indivíduos, seja pela sua disponibilidade de tempo, seja pela sua produtividade, porque os indivíduos felizes, acho que ninguém precisa provar nada disso, as pessoas felizes produzem mais e melhor. O último dia do evento também teve uma exibição da companhia de dança Charme e Movimento, com integrantes que trabalham no Tribunal Superior Eleitoral. A 10ª jornada de qualidade de vida do TSE tem o objetivo de promover o bem-estar de servidores e colaboradores do TSE. Está previsto na Constituição que o sigilo é inviolável, mas para essa regra também existe exceção. Quando a investigação apura um crime que pode levar à prisão do suspeito. Quando todos os meios de prova não são suficientes para concluir o processo, o juiz pode autorizar a gravação de conversas pelo telefone. Essa gravação tem 3 classificações diferentes: interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação clandestina.
Na interceptação telefônica, nenhum dos dois interlocutores sabe que a conversa está sendo gravada por um terceiro. Na escuta, um dos dois sabe que a conversa está sendo gravada por um terceiro. Já na gravação, um dos interlocutores é quem grava o diálogo. A interceptação telefônica e escuta precisam de autorização judicial para que sejam consideradas provas lícitas. O pedido ao juiz pode ser feito pela polícia ou pelo Ministério Público. O poder persecutório do Estado, a polícia, o Ministério Público, se valer de uma prova como essa, é preciso demonstrar que outras medidas que não são tão invasivas não se mostram eficientes, não se mostram eficazes para elucidar determinado fato. A interceptação telefônica ainda exige do juiz, para poder autorizá-la, o caráter de excepcionalidade que não só derive da demonstração de que é uma única medida possível, cabível para a apuração, como igualmente demonstrar que o crime que está sendo ali objeto de apuração seja apenado, pelo menos, com pena privativa de liberdade. O prazo para a interceptação telefônica é de 15 dias. Depois desse prazo, é possível a prorrogação sem limite de vezes, mas sempre mediante autorização judicial e comprovação de que a escuta é indispensável como meio de prova. O juiz tem um prazo máximo de 24 horas para decidir sobre o pedido. Quando a conversa telefônica é interceptada durante uma operação da polícia, também é necessária autorização judicial. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da 5ª Turma determinaram que fossem retiradas dos autos as provas obtidas por meio de um celular apreendido por policiais. Os agentes entraram na casa de um homem suspeito de tráfico de drogas, pegaram o telefone dele e extraíram conteúdo de mensagens trocadas por um aplicativo de conversa sem autorização judicial. Segundo o processo, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por meio de telefonia fixa ou móvel ou ainda através de sistemas de informática e telemática. O delegado da Polícia Civil, João de Ataliba, explica que as interceptações telefônicas são feitas apenas em último caso, quando os outros métodos não foram suficientes, e que essa medida muitas vezes é fundamental para concluir a investigação. A partir desse instante que a gente não consegue obter essa prova, o delegado percebe, o agente também percebe que não vai ter outra forma a não ser a interceptação, a gente faz a representação e solicita isso via judiciária. Ao julgar um caso envolvendo estupro de menor, o STJ confirmou que a gravação telefônica entre o suposto estuprador e a vítima é válida sem permissão de um juiz. A defesa do acusado alegou que a escuta é ilegal porque a menor teria sido instruída por terceiro para conseguir provas do crime por meio da conversa ao telefone. O ministro Sebastião Reis Júnior não aceitou o argumento. Ele destacou que as gravações telefônicas, ainda que realizadas com apoio de terceiro, contavam sempre com a ciência e permissão de um dos interlocutores, no caso, a própria vítima do crime de estupro. Uma cantora e compositora mineira é o destaque do refrão deste domingo. Carla Gomes começou a cantar em coral aos 12 anos. Com o tempo, tornou-se violonista e passou a se apresentar no circuito de bares de Belo Horizonte. O primeiro disco dela tem canções que bebem na fonte do samba e da MPB tradicional. Produzido por Lininha, ex-integrante da Banda Os Mutantes, o álbum também levou Carla Gomes a ser indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Cantora. O refrão é neste domingo, às 9h30 da noite. A reforma trabalhista começa a valer neste sábado. O Jornal da Justiça foi às ruas ouvir os trabalhadores e especialistas sobre as mudanças na legislação. O resultado é uma série de 5 reportagens que serão exibidas a partir de segunda-feira. No filme Tempos Modernos, o eterno personagem Carlitos é submetido a jornadas exaustivas de trabalho em uma fábrica. Operários tratados como máquinas. A crítica de Charlie Chaplin aos meios de produção nos anos de 1930 somou-se a manifestações em todo o mundo por regras justas de trabalho.
Na década seguinte, o Brasil inaugurou uma nova forma de relação entre patrões e empregados com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Passados 74 anos, o país, via Congresso, decidiu que era hora de mudar a legislação. O Jornal da Justiça preparou uma série de reportagens sobre os principais itens da reforma trabalhista, que entra em vigor neste sábado, dia 11. Serão 5 temas: a reforma, o teletrabalho, a flexibilização da jornada, terceirização e negociação coletiva. A repórter Viviane Novaes foi às ruas ouvir a população. O que seria? Vai piorar ou melhorar? E para responder às dúvidas dos trabalhadores, o Jornal da Justiça consultou especialistas nas leis do trabalho, como o presidente do TST, juízes e advogados. Os processos que vão chegar ao TST, que é um dos gargalos, eles vão ter que ser triados. O dano moral de quem ganha mais será melhor aquilatado, valerá mais do que o dano moral de quem ganha menos. Não tem como discutir hora extra, é impossível, não há como discutir. Então nós estamos trabalhando com resultado. O teletrabalho, pela sua própria natureza, significa que o trabalhador não vai estar trabalhando frente a frente com o empregador. Não perca! Estreia na próxima segunda-feira, aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. Esta edição fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.